Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo do canal Algebrando. Essa é a nossa segunda aula e caso você não tenha assistido a primeira aula, volta lá porque lá na primeira aula a gente tratou sobre matrizes, né, que a gente vai dar continuidade nessa aula, e lá a gente abordou sobre a definição de matrizes, tipos de matrizes e demos uma introduçãozinha de um outro ponto que a gente vai tratar nessa aula, que é igualdade de matrizes. Nessa aula a gente vai trabalhar operações com matrizes. Bom, é possível a gente fazer 4 operações com matrizes, que é a adição, subtração, multiplicação e igualdade de matrizes. Bom, a igualdade de matrizes ela vai se encaixar como uma operação, pois é possível a gente resolver contas a partir de igualdade de matrizes. Na outra aula a gente deu uma pincelada muito básica sobre a igualdade de matrizes e a gente colocou como exemplo apenas duas matrizes quando ela tem elementos iguais, né? A matriz A, colocamos como exemplo a matriz A e a matriz B, se elas tiverem elementos totalmente iguais. Mas nem sempre questões são postas assim pra gente. Muitas vezes colocam duas matrizes, que a gente vai ver mais pra frente, colocam duas matrizes que uma é compostas por números reais, por exemplo, e a outra compostas por polinômios, por funções. Então, tem como a gente fazer operações, na verdade, dentro de igualdade de matrizes. Mas quem observou bem, dentro das 4 operações básicas, a divisão não é um tipo de operação possível fazer dentro de matrizes. Bom, para a gente conseguir fazer adição e subtração de matrizes, a matriz ela precisa atender a determinada condição. E a condição é: a adição e a subtração de matrizes é definidas apenas para a matriz de mesma ordem. E o que isso quer dizer? Quando a gente quer somar duas ou mais matrizes, para que a gente consiga fazer essas operações, elas precisam ter a mesma ordem. A gente tratou de ordem na aula passada, mas caso vocês não tenham visto, a gente vai falar aqui um pouquinho rapidinho, é que uma matriz ela é ordenada, né, com m linhas e n colunas. Então, a ordem da matriz é exatamente isso, m linhas e n colunas. Então, para a gente conseguir fazer uma adição e uma subtração com matrizes, essas matrizes elas têm que pertencer à mesma ordem, ou seja, ter a mesma quantidade de linhas e de colunas. Mas a gente não pode relacionar isso com uma matriz quadrada, que a gente também trabalhou na aula passada. Não quer dizer que o valor de m tenha que ser igual ao de n, ou seja, o número de linhas igual ao número de colunas, mas sim o número de linhas igual e número de colunas iguais entre as matrizes. Então, como a gente pode ver aqui, se existe uma matriz A composta por A e J, de ordem m por n, e uma matriz B também de ordem m por n, então a adição da matriz A e a matriz B vai ser igual a uma matriz C, que vai ter exatamente a mesma ordem que tinha a matriz A e a matriz B, que é m por n. Isso também ocorre na subtração. Bom, para fixar aqui um pouquinho, a gente vai resolver esse primeiro exemplo, que é bastante facinho. Dadas as matrizes A e B, faça A mais B e A menos B. Bom, então a questão nos dá duas matrizes. A matriz A é composta pelos elementos 2, 1, 0 e 2, e a matriz B 2, 8, 4 e 2. E para fazer essa operação é bastante simples. É só a gente somar o elemento A1, 1, que quer dizer o quê? O elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, com o elemento B1, 1. Então, aqui a gente viu que a gente somou o 2 com o 2, aí a gente vai somar o A1, 2, que é um 1, com o B1, 2, que é o 8. E a gente vai fazendo isso sucessivamente, somou o 0 com o 4, o 2 com o 2. Aí, é só resolver as operaçõezinhas aqui, bem básico, e aí a gente tem uma matriz, observando que a ordem daqui era 2 por 2, dessa matriz, da matriz B 2 por 2 e da matriz AB, ou a gente poderia chamar essa matriz de C também, vai obedecer essa ordem. Então, a ordem dessa matriz vai ser 2 por 2.
Se a gente quiser fazer a subtração, da mesma maneira, o elemento A11 vai subtrair do elemento B11, o elemento A12 vai subtrair do elemento B12. Aí fica 2 menos 2, 1 menos 8, e resolvemos novamente as operações dentro aqui da matriz, e a gente tem novamente a matriz 2 por 2. Bem, existem algumas propriedades dentro da adição de matrizes que são bastante interessantes da gente trabalhar aqui, porque elas, na verdade, elas vão nos ajudar bastante na hora dos cálculos, porque pode até bater uma dúvida ou outra, e a gente tendo conhecimento dessas propriedades, pode agilizar nossos cálculos. Então, nós tendo matrizes A, B e C, pertencentes, com elementos pertencentes aos números reais, e uma matriz O, chamada de matriz nula, ou seja, com todos os elementos presentes nessa matriz iguais a zero, a gente pode fazer 3 afirmações, que a adição da matriz A com a matriz B, ela será comutativa. O que isso quer dizer? Independe a gente somar A com B, a ordem que a gente fizer isso, ou B com A. O resultado da matriz será o mesmo, então é chamado de uma propriedade comutativa. Outra propriedade é que essas matrizes, essa adição será associativa, ou seja, mais uma vez vai independer da ordem que a gente fizer essa adição. Então, tanto faz a gente somar uma matriz A a uma matriz B, para depois a gente somar com uma matriz C, como também a gente somar uma matriz B com uma matriz C e depois somar a matriz A. Então, sempre vai nos dar o mesmo resultado. E a terceira propriedade é o do elemento neutro. O elemento neutro, aqui nesse caso, esse O vai ser uma matriz nula. Então, se a gente somar uma matriz A com uma matriz nula, vai dar no mesmo da gente somar uma matriz nula com uma matriz A, que vai dar no mesmo do que vai nos dar um resultado que é uma matriz que é igual à matriz A. Por quê? Qualquer número que a gente somar com zero vai ser igual a ele mesmo, concordam? Então, qualquer matriz que a gente somar com uma matriz nula, ela vai ser igual a ela mesma. Facinho, galera? Na sequência, teremos, no próximo vídeo, a multiplicação de matriz.